Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. São 20 horas, 6 minutos. Horário de Brasília, estamos ao vivo com o seu programa TV Sindmédico, conversando hoje sobre a mais recente preocupação para o servidor público, ou seja, o decreto número 37.610, publicado em 6 de setembro, que altera o decreto número 34.023 de dezembro de 2012, sobre afastamentos no trabalho por motivos de saúde, né? O Sindicato dos Médicos, eles têm se reunido com os profissionais que atuam na medicina suplementar para tratar de assuntos da pejotização e da contratualização com as operadoras de planos de saúde. E esses são os temas que nós vamos apresentar em poucos minutos aqui no seu programa TV Sindmédico. Quem está conosco é o nosso presidente, o Dr. Gutenberg Fialho. Boa noite, presidente. Boa noite, Valdir. Boa noite, caros internautas. Estamos mais uma vez aqui na TV Sindmédico para tratarmos desses assuntos que têm aí preocupado o servidor público de uma forma geral. Dr. Gutenberg, o Sindmédico discutiu a exaustão da questão da pejotização. O senhor acredita que os médicos têm a informação necessária para se colocar no mercado dentro das exigências atuais da Receita Federal? A questão da pejotização, ela tem atingido os médicos e os profissionais liberais de uma forma geral, que constituem empresas para atuar no mercado de trabalho. Isso não ocorre só com o médico, ocorre com o advogado, ocorre com o jornalista, ocorre com os artistas de uma forma geral. Todos os profissionais liberais, houve um incentivo no país a que se constituísse empresas jurídicas para trabalhar no mercado de trabalho. Tem algumas atividades que você só atua se tiver uma pessoa jurídica, a atividade médica, por exemplo. Você só consegue fazer um contrato com um plano de saúde se tiver uma pessoa jurídica. Você só atua em um hospital se tiver uma pessoa jurídica. E aí a Receita Federal mudou o entendimento e passou a descaracterizar, desnaturar as pessoas jurídicas que não tinham aquela estrutura formal de empresa como o hospital. E passou também a atuar os hospitais com relação ao repasse dos honorários médicos para empresas que eles entendem que não são pessoas jurídicas, seria uma pessoa física, transvestida de pessoa jurídica, né? Simulando uma pessoa jurídica, e a grande parte dos hospitais de Brasília foram atuados. Doutor Gutenberg, nós fizemos, viu, Valdir, só complementando, claro, 2 grandes eventos no Sindicato dos Médicos, 2 reuniões, 2 assembleias, tratamos exaustivamente desse assunto, e o que nós queremos, e tem sido o discurso, tem sido o direcionamento que o Sindicato dos Médicos tem dado nesse sentido, é que já que os hospitais não estão mais fazendo contrato com o plano de saúde para negociar honorários, até porque nós sempre condenamos e criticamos esta prática, já que o hospital vende hotelaria e não serviço médico, quem pratica o ato médico é o médico, portanto o hospital não pode, em nome dele e sem autorização dele, negociar os honorários médicos nos planos de saúde, e isso é uma prática. Isso é a parte que eu considero boa dessa discussão. É uma janela para que os médicos assumam realmente a negociação dos seus honorários médicos, e nós aconselhamos e incentivamos que façam através das associações médicas, porque o poder de negociação do médico com o plano de saúde, ele sozinho, Valdir, ou com a sua empresa, é muito pequeno. Então, se nós nos organizarmos em torno das associações médicas, as associações que negociam honorários médicos, como a MHPDF e como a MAI, por exemplo, que são as mais tradicionais no mercado, nós vamos ter um maior poder de negociação. A classe médica não quer, o Sindicato dos Médicos não quer inviabilizar plano de saúde nenhum. Nós queremos uma negociação ganha-ganha. Uma negociação em que o plano de saúde é viabilizado e que o médico seja remunerado decentemente pelo ato médico que pratica, o que não ocorre hoje. Nós temos atos médicos que os colegas deixaram de praticá-los na iniciativa privada através de plano de saúde. Os usuários de plano de saúde têm uma enorme dificuldade em conseguir alguém que faça, porque se paga muito mal. Não compensa o colega realizar determinados procedimentos médicos. Então essas questões têm que ser revistas. E os planos de saúde ficam naquela queda de braço sem querer diminuir sua margem de lucro. Então eu acho que uma negociação com mais poder de fogo
mantenha o equilíbrio dessa relação entre profissional médico e os planos de saúde. Ok, você pode também participar fazendo a pergunta através aqui dos comentários do Facebook. Doutor Gudenberg, como está a questão do estabelecimento dos contratos de prestação de serviço com as operadoras de plano de saúde? Valdir, isso é outra questão também importante. Com o advento da lei da contratualização, a lei 13.003 de 2014, que disciplina os contratos entre os médicos, os hospitais, as empresas médicas e os planos de saúde, deu um novo olhar, nova dimensão sobre isso. O que é que a lei da contratualização determina? Determina que os contratos eles têm que ser renovados, têm que ser negociados até o dia 31 de março de cada ano, e o índice negociado aplicado a partir da data de renovação do contrato. Nós temos no site da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina a cartilha da contratualização, e ali explica como se faz isso. Está lá o objeto do contrato, está lá como se dá o reajuste nesses contratos, não se permitir assinatura de contratos que não tenha a cláusula da renegociação, da pactuação de índice de reajustes. E é importante frisar que quando não há, na época da negociação, não se chega a um acordo com a operadora com relação aos índices de reajustes, está previsto que a ANS arbitra ali, no mínimo, o IPCA do período. Então foi um avanço, mas é necessário que nós, médicos, os pequenos empresários, as empresas jurídicas, os seus pequenos consultórios, aquele médico que tem sua empresa pequena ali, através de consultório, trabalha em hospitais e tal, use a lei da contratualização, porque foi criado um instrumento jurídico que nós brigamos, nós reivindicamos, agora está na hora de colocar para ser operacionalizado. Portanto, nós estamos disponibilizando, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica, a cartilha da contratualização nos seus sites, onde explica direitinho como tem sido feito, como se deve fazer isso. Cabe ao médico, cabe ao diretor técnico, administrativo dessas empresas, desses pequenos consultórios e até dos hospitais, fazer com que a lei seja cumprida. Ok, doutor. O decreto 37.610, ele altera o 34.023 do ano de 2012. Trocar 6 por meia dúzia ficou pior do que já era? Esse decreto é um decreto polêmico porque ele foi feito cheio de vício, né? Na linguagem política é um decreto eivado de vício, né? Ele dá uma interpretação equivocada do que é incapacidade para o trabalho, ele regulamenta o atestado de comparecimento de uma forma equivocada, inclusive de encontro a decisões do Tribunal de Contas. Ele regulamenta o pagamento de insalubridade ou não pagamento, aliás, ele determina o não pagamento de insalubridade em afastamentos legais, que é considerado de pleno exercício, como de efetivo exercício, né? Contrariando, inclusive, decisões judiciais que beneficia os médicos. Então, é um decreto mal feito, mal intencionado, e não diria que feito por gente desqualificada, eu acho que gente mal intencionada, eu acho que a colocação mais correta seria essa. Presidente, o governo pode restringir o número de atestados de comparecimento? Valdir, hoje eu trouxe a minha memória acessória, rapaz. Porque nós temos uma decisão do Tribunal de Contas, que é a decisão 3325, aqui para os internautas entenderem, de 2015. Essa decisão foi emitida dia 4 de agosto de 2015. Então, em pleno exercício do governo Hollenberg, em que pese a Lei 3423 de 2012 ter sido sancionada e criada no governo anterior. Mas, em agosto de 2015, 4 de agosto de 2015, o Tribunal de Contas, em uma sessão plenária, analisou uma representação do Ministério Público de Contas e deu a seguinte decisão: considerar ilegal o parágrafo único do artigo 4º desse decreto 34.023,
por conter extrapolação do poder regulamentar, tendo em conta que a Lei 840, que é o nosso regimento jurídico único, que substitui a 8.111, Claro. não exige de servidor algum a compensação dos períodos de ausência por comparecimento de serviços médicos, odontológicos, laboratoriais. E manda dar ciência desta decisão ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal e ao ilustre representante do Ministério Público, junto àquela corte, que foi quem fez a representação. Veja bem, o Tribunal de Contas disse que quando você pega um atestado de comparecimento, você não deve compensar, que é ilegal a exigência disso. Então, o tribunal disse que é ilegal a cobrança de compensação de atestado de comparecimento. E mandou oficial excelentíssimo senhor governador, ele tem conhecimento disso. Ele sabe. Então, o senhor governador, como sempre, respeitando o ordenamento jurídico, depois a gente vai falar sobre o nosso plano de cargos e salários, a última parcela, assina um decreto, né, o famoso decreto 37.610, em que é assinado dia 6 de setembro de 2016 pelo senhor governador Rodrigo Hollenberg, em que ele diz o seguinte, no parágrafo 6º do artigo 4º, nos casos que houver indicação da necessidade de submissão do servidor à atividade terapêutica não compreendida no parágrafo 5º, a negociação do período correspondente ficará a critério da chefia imediata. Ou seja, esse parágrafo está dizendo o seguinte, se você pega um atestado de comparecimento, acima de 12 atestados de comparecimento, vai comentar a quantidade de número de atestado de comparecimento. Claro. Acima de 12 atestados de comparecimento, você vai negociar com sua chefia essa compensação. Ora, no mínimo incongruente. A decisão do Tribunal de Contas está dizendo que é ilegal isso, que né? E oficiou o governador. Disse, governador, o senhor não pode fazer isso, está aqui. O governador, mais uma vez, descumpre decisões judiciais, agora a decisão do Tribunal de Contas. Nós vamos conversar com o Tribunal de Contas sobre isso. Né? Bem, isso é algumas das irregularidades desse decreto. Pegando só o gancho aí desse mesmo artigo 4, no segundo parágrafo, ele fala que o comparecimento à consulta ou procedimento médico e realização de exames não correspondente à incapacidade para o trabalho. O senhor concorda com esse conceito? Valdir, deixa eu te falar o seguinte. Lógico que não, e eu não creio, é o parágrafo 2º do artigo 4º. Artigo 4º, Eu não quero crer que quem fez esse decreto seja uma pessoa despreparada. Eu repito, é uma pessoa mal intencionada. Vamos reler aqui para os internautas entenderem. A ausência do servidor ou empregado público para comparecimento a profissional de saúde, bem como para a realização de exames, não corresponde à incapacidade laborativa. Esse conceito aqui é uma aberração. Quem constituiu esse conceito não entende nada de medicina no trabalho, não entende nada de incapacidade para o trabalho, não entende nada de assistência à saúde. Não entende. Quando eu vou ao consultório, eu posso ir a um consultório com um exame de rotina, e aí eu não estou doente, aí eu não tenho incapacidade, e aí cabe a emissão do atestado de comparecimento. Mas eu posso ir ao consultório médico, como foi várias pacientes minhas hoje ao meu consultório, porque estavam doentes, estavam com sintomas, estavam com dor, estavam com desconforto, estavam com hemorragia e incapazes para o trabalho. Como é que o gênio da medicina do trabalho afirma aqui que o comparecimento ao profissional de saúde não corresponde à incapacidade laborativa, à incapacidade para o trabalho? Olha, isso não é esse cidadão que construiu esse conceito, ele não é incompetente, ele é mal intencionado, ele quer, seguindo a doutrina e a orientação desse governo, acessar direito de servidor público, direito de cidadão. Isso aqui é uma agressão ao direito do servidor de, quando estiver incapacitado, pedir e apresentar um atestado médico. Isso aqui é uma ofensa ao servidor público. E, mais uma vez, demonstra a má formação, a incapacidade, né, e a forma de agir com má intenção de prejudicar o servidor desse governo através de seus prepostos. Está fazendo escola. Doutor, e no parágrafo 6 desse mesmo artigo, eles falam de
negociação de período correspondente à atividade terapêutica. Isso quer dizer que eles querem que compensemos a ausência para tratar da saúde, é isso mesmo? Como eu acabei de falar, né? Eles querem que... Primeiro, o decreto ele limita a 12 atestados de comparecimento ao ano, né? E se passar desses... Se você pegar mais de 12 atestados de comparecimento, você teria que compensar esse período. A decisão do Tribunal de Contas foi clara, nós já comentamos isso aqui. Proibiu. Portanto, não cabe, é ilegal, foi considerado ilegal, esse decreto não poderia fazer essas considerações, né? E a regulamentação do número de atestado de comparecimento que o servidor tem direito também extrapolou. Na realidade, o governo, através desse decreto, ele arranjou uma forma, um atalho para desrespeitar a decisão do Tribunal de Contas. A 8.840, no artigo 274, Valdir, eu vou ter que usar... Sua né, colinha de novo. as informações, porque é muita informação. Ele trata do atestado de comparecimento, mas ele não limita quantos atestados você vai ter direito. Portanto, extrapolou, regulamentou além da sua capacidade, né? Mais um abuso de autoridade, né? E mais uma agressão aos direitos dos servidores públicos. Doutor Gutenberg, o Marcos Defina, que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, ele pergunta: o que fazer uma pessoa como eu, que tem um problema crônico de coluna cervical e necessita de tratamento fisioterápico, sendo que necessitamos de no mínimo 10 a 15 sessões para tal finalidade? O Marcos, bem, Marcos, boa noite. Marcos é amigo nosso, tem sempre nos apoiado, nos acompanhado aí, nessa luta do sindicato, nas outras gestões e nessa gestão. Inclusive, ele me ligou para tratar desse decreto. Eu tentei falar com ele, eu acho que eu devo ter ligado no final de semana, foi quando eu tive tempo dos retornos, e não consegui falar com ele sobre esse assunto, mas é bom ele estar nos assistindo. Se você comparece uma sessão de fisioterapia, você vai pedir, o fisioterapeuta vai te dar um atestado de incapacidade para o trabalho. E você vai à medicina do trabalho, esse atestado vai ter que ser homologado, né? Isso é uma situação que vai de encontro a esse conceito. Claro. Você está em tratamento, né, para melhorar a sua capacidade laborativa e naquele momento você está incapaz para o trabalho e não querem reconhecer essa incapacidade para o trabalho. E aí, Valdir, eu vou me estender também para a questão conceitual de atestado de profissionais não médicos, mas profissionais de saúde. Atestado médico, de odontólogo, de fisioterapeuta e etc., de psicólogo e tal, são elementos hábeis, são elementos legítimos para a concessão de licença, são sim, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, né, não emitem atestado médico. Quem emite atestado médico é médico. Ele emite atestado de incapacidade para o trabalho. O servidor público, de posse desse atestado de incapacidade para o trabalho, emitido por um fisioterapeuta, emitido por um psicólogo e tal, vai à junta médica, na presença de um médico do trabalho, não esse médico do trabalho que elaborou esse troço, não. Pelo amor de Deus, se descobrir quem foi isso daí, avisa para a gente, né? Para a gente mandar ele para o Conselho Regional de Medicina. Na presença de um médico do trabalho, que vai examiná-lo e, se constatar a incapacidade, ele emite a licença. Atestado médico não é sinônimo de licença médica. O atestado médico é um elemento hábil, um elemento que ajuda ao médico do trabalho, ao médico perito, a construir a sua impressão diagnóstica, chegar à sua conclusão da presença de capacidade ou incapacidade para o trabalho. Portanto, Marcos, você pega o atestado, não é atestado de comparecimento, não, é um atestado de incapacidade para o trabalho. E vai à junta médica para homologar. Homologar significa dizer, submeter à perícia médica, né? Agora, quem faz a avaliação do servidor
ele tem que ser médico, ele tem que conhecer profundamente medicina interna, entre outras especialidades, né? E não pode simplesmente pegar o atestado e olhar para a cara de servidor e dizer, ó, eu não aceito esse atestado, né? Então, vamos deixar bem claro também que esse exemplo que eu estou dando, tem muitas queixas com relação a essas condutas. Então, aconselho aos colegas médicos de trabalho e médicos peritos que examinem os servidores, examinem os pacientes, os seus pacientes, né? Que não é uma relação médico-paciente normal, assistencial, mas é uma relação médico-paciente e o servidor tem que ser examinado. Ponto. Ok, presidente. Ana Paula Cardoso Gato, ela pergunta, o que fazer com problemas psiquiátricos que necessitam de terapia semanal? A situação é a mesma. Bom. Pelo contrário, é mais uma patologia grave que o paciente tem que ser acolhido e não tratado extensivamente com esse tipo de comportamento como esse decreto, né? Doutor, e o sindicato vai tomar alguma atitude em relação a esse decreto? Nós estamos entrando na justiça contra esse decreto. O decreto, ele tem todos esses vícios, além de ter a questão da insalubridade também, né, que nós não comentamos aqui, e não sei se alguém fez alguma pergunta a respeito da questão dos pagamentos da insalubridade e dos afastamentos legais. Nós ganhamos na justiça em 2013, mais uma vez eu me socorro da minha memória acessória. Em 2013, o Sindicato dos Médicos, em 2012, ajuizou uma ação que tramitou na 7ª Vara da Fazenda Pública, em que pedia que os afastamentos legais considerados de efetivo exercício, se fosse mantido o pagamento da insalubridade nesses afastamentos. E foi concedida a liminar, em 2013, no governo anterior. Agora, em 2015, já em nível de sentença, de decisão já de mérito, o juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública, o doutor José Eustáquio, confirmou a liminar. Então, desde 2013, que os médicos têm o direito na justiça de receber a insalubridade nos afastamentos legais, licença gestante, licença prêmio, né? E outros afastamentos, férias e tal. E o governo insiste em não pagar, né? É um verdadeiro desrespeito, é um verdadeiro crime de desobediência, né? É uma desobediência civil, né? E crime de desobediência. Em função disso, os colegas tirando licença gestante, licença prêmio e tal, e suspendendo o pagamento da insalubridade, nós fizemos, Valdir e caros internautas, no dia 20 de julho de 2016, uma representação, ao senhor corregedor da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, o doutor Rogério Batista Seixas, em que pedia, em função disso, em função desse descumprimento dessa decisão, em que nós transcrevemos as decisões, mostramos exemplos recentes na época de descumprimento e pedíamos que fosse, e mostrando que não havia outra alternativa que não essa, pedir socorro à Corregedoria, que instaurasse processo administrativo interno em desfavor do secretário de Saúde, o doutor Humberto Lucena Pereira da Fonseca, da subsecretária de Gestão de Pessoas, a senhora Jaqueline Carneiro Ribeiro, e numa decisão, numa medida, eu acho que impensada e tempestiva, da senhora Patrícia Caroline Flores Botelho, que é chefe do núcleo de gestão de pessoas, que mandou um documento para um colega dizendo que no afastamento de sua licença prêmio, ele perderia o adicional de insalubridade. Nós pedimos ao seu corregedor que abrisse uma sindicância, um processo administrativo, para apurar o comportamento desses 3 servidores. E até agora nós não recebemos a resposta do seu corregedor. E eu estou, desde a semana passada, pedindo
um horário, uma audiência com o seu corregedor para cobrar providência do corregedor com relação a isso aqui. Porque o próximo passo agora é entrar com crime de desobediência contra o seu secretário, subsecretário, sei lá quem for. E esperamos que o seu corregedor também seja diligente e abra o processo administrativo, porque senão nós vamos também ter que tomar alguma medida com relação ao a não abertura de procedimento administrativo contra esses servidores. E para ilustrar o absurdo, o quadro de desobediência civil em que a Secretaria de Saúde vive, o verdadeiro crime de desobediência, eu estou aqui em mãos com o contra-cheque de uma colega médica do Hospital de Base, que entrou em licença-prêmio, está aqui o papel em que consta o pedido e a concessão da licença-prêmio dela, e o contra-cheque dela, onde está descontado no mês de agosto a insalubridade, Valdir. Contra-cheque da doutora do mês de agosto, né, que ela recebeu salário agora início de setembro, referente ao mês de agosto. Descontaram a insalubridade dela. Quando nós temos decisão judicial já com sentença de mérito, mandando não descontar. E sabendo disso, a Secretaria de Saúde sabendo disso, a Procuradoria do GDF sabendo disso, até porque eu já tive pessoalmente na Procuradoria para tratar desse assunto com a Procuradora substituta quando das férias da doutora Paola Aires. Já conversei por telefone com a doutora Paola Aires sobre esse assunto. O governador assina um decreto dizendo que, determinando que se corte a insalubridade dos servidores quando o exercício em afastamento legais previsto em lei, que é considerado de efetivo exercício, né? Portanto, é um problema sério, né? É um verdadeiro desrespeito ao Estado de Direito, e nós vamos realmente tomar medidas mais sérias. Com certeza. Doutor... E esse decreto, claro, está sendo instrumento, objeto de uma ação judicial. E gostaria de informar também que o contra-cheque da doutora e o decreto já foi anexado ao processo que permita e que tenha a sentença favorável aos médicos. É isso aí. Doutor, a Superintendência de Ceilândia está colocando em prática o fracionamento das jornadas de trabalho dos médicos da atenção primária para que atuem nas emergências. A Secretaria de Saúde pode fazer isso contra a vontade do médico? Se ele não tiver de acordo, existe alguma medida judicial que possa impedir? Olha, nós fizemos já tivemos uma reunião no sindicato com os gestores para tratar desse assunto. Teve lá o representante da Secretaria de Saúde, o representante da pediatria, de outras especialidades, em que nós tratamos desse assunto e depois fizemos uma reunião só com os médicos da atenção primária e colocamos o jurídico do sindicato à disposição. Aquele médico que está na atenção primária, que não se sente capacitado para trabalhar no pronto-socorro, que procure o sindicato dos médicos para ajuizar uma ação para que ele não possa seja colocado para atendimento em pronto-socorro, colocando em risco a assistência dos pacientes e seu exercício profissional. Está afastado já há bom tempo dos pronto-socorros, não tem mais aquele preparo, aquela qualificação, e não pode de uma hora para outra ir ao pronto-socorro. Então, a estrutura jurídica do sindicato está à disposição. E nós disponibilizamos para os médicos ofício onde ele vai preencher e vai entregar à chefia imediata, superintendente da regional, informando isso. Então, esse requerimento está à disposição do médico que não se achar em condições de trabalhar em pronto-socorro, né? E aí nós vamos encaminhar para o Conselho Regional de Medicina, para o Conselho Regional de Medicina abrir um procedimento ético contra o gestor. Esse ofício, ele mostra que o profissional não se sente qualificado para exercer aquela atividade, porque esteve muito tempo afastado, né?
e que, ao colocá-lo em atividade no pronto-socorro, o gestor está assumindo o risco dos agravos que possam acontecer com os pacientes. Eu não vou ler o ofício, porque ele é um pouquinho extenso, claro, mas aconselho aos colegas médicos, antes de se manifestarem, ir ao sindicato, pegar o ofício, preencher, e em 2 vias, protocolar e ficar com uma, porque a sua levar para o sindicato para nós mandarmos ao Conselho Regional de Medicina e, paralelamente a isso, se ajuizar uma ação judicial. Ok, presidente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Suas considerações finais, informes da semana, o espaço é esse. Olha, nós pedimos aos colegas que forem pressionados aí pelos pronto-socorros, que não concordem, não se achem preparados neste momento, nos procurem para que seja feito esse procedimento, ajuizamento da ação judicial, o preenchimento desse ofício, né, protocolar, levar para o sindicato mandar para o Conselho Regional de Medicina, né. Com relação ao decreto, observar o que nós falamos aqui, os servidores que estão tirando licença prêmio, licença restante, é outro tipo de licença prevista em lei, que está tendo desconto de insalubridade, levar o contra-cheque anterior com pagamento e o seguinte com desconto para o sindicato, para nós tomarmos as providências, né? E encerro convidando os colegas para mais uma sessão do nosso programa de Cine Médico. O Cine Médico vai ter mais uma sessão, dia 21 de setembro, quarta-feira. É o filme, nós não definimos ainda, mas com certeza é o filme do momento. E dia 22 vai ter uma audiência pública na Câmara Distrital, com Valdir, com todos os sindicatos, todo o movimento sindical da cidade, em que convidamos o governador, o chefe da Casa Civil, representantes do governo, Ministério Público, sindicatos, os parlamentares, para que o governo se posicione oficialmente. Vai pagar ou não vai o reajuste dos servidores públicos? Acabar com essa lenga-lenga. Uma hora diz que paga, outra hora diz que não tem dinheiro, outra hora só paga se tiver aumento de arrecadação, mas está gastando milhões de reais aí com ações duvidosas. Né? Não vamos entrar em detalhes. O fato é que tem que definir. E outra coisa, 22, né? O reajuste, a última parcela do reajuste, é para ser pago em setembro, no contra-cheque que nós recebemos dia 5 de outubro. Isso. Então, deixar bem claro isso. A expectativa, o acordado, a promessa, bem que esse governo, mais uma vez não vamos entrar em detalhes, Claro. Então, acordado é pagamento na folha no contra-cheque de setembro, recebe início de outubro. Essa é a expectativa do servidor. E para isso foi convocada, se pediu essa audiência pública para se discutir isso na Câmara Distrital, com os servidores públicos, com os sindicatos, com os deputados e com os representantes do governo, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, etc., que vão ser convocados para essa audiência pública. Esperamos que aí o governo saia da toca, e se manifeste. Diga, olha, eu vou pagar, eu digo, eu não vou pagar. Não pode ficar enrolando o servidor, como tem sido a prática e que aconteceu no governo passado, no ano passado. Ok, eu gostaria de agradecer. Bem, conto com vocês dia 22 e dia 21 no nosso Cine Médico. Obrigado pela atenção e um abraço a todos. Obrigado ao senhor, doutor Gutenberg. Agradeço muito a presença, mais uma vez, do doutor Gutenberg aqui no nosso programa TV Sindimédico, a equipe de comunicação do Sindimédico, aí por conta da Fernanda, do Nicolas e agora a bem chegada Carla, a nossa equipe técnica, o Diego lá fora, o Davidson aqui dentro, mas principalmente a você que participou, assistiu o nosso programa, mandou a pergunta. Estaremos de volta na próxima terça-feira, às 20 horas, ao vivo, aqui no nosso programa TV Sindimédico. Tenham todos uma ótima semana. Até a próxima.